A Carta da Gastronomia Alentejana. Parte 4. Algumas notas sobre a presença e influência dos romanos na Península Ibérica. É notável como a história fez praticamente coincidir o início do Império Romano, Augusto, 27 a.C., com o da Era Cristã. Mais notável ainda é o quanto ambas, apesar de distantes do nosso tempo, criaram estéticas de vida que, sendo diferentes, permanecem sensíveis nos nossos dias. A mesa é fortemente influenciada desde há 2 milénios pelas duas, ora enquanto celebração sacramental, portanto salvífica, ora como lugar de partilha e reunião. Sagrado e profano vivendo lado a lado, sem beliscaduras nem concorrência. É de salientar, contudo, que a fixação da era cristã acontece na prática mais tarde. A contagem dos tempos depois de Cristo é feita, como se sabe, com retroativos. A força da Páscoa no culto cristão marca o início de cada ciclo anual da Igreja Católica e, por sua vez, celebra o mistério da ressurreição de Cristo, que só São Paulo e São Pedro viriam a corporizar na forma inteira, dando-lhe morada teológica. Há, pois, um momento de charneira e transição em que o grande império dominou. A conquista romana e o estabelecimento das suas muitas praças e práticas desenrolou-se ao longo dos últimos 400 anos do período pré-cristão, com os resultados que se conhecem. O mundo antigo foi quase todo rebatizado ou duplicado, caso dos nomes dos deuses, por exemplo, por força da nova ordem política, mas o cunho grego e a agricultura fenícia nunca na verdade chegaram a ser subjugados. Antes, foram integrados, divulgados e expandidos como talvez não tivesse acontecido se não houvesse Império Romano. O Mediterrâneo, interface que serviu todo o mundo clássico, incluindo o Egito, foi espaço de confluência e gestação de todas as grandes tendências culinárias atualmente conhecidas no velho continente. Era matricial o Al-Andalus, a larga tira de território que cobria quase toda a Península Ibérica, parte do sudoeste francês, mordendo ainda o norte da África. E é no Al-Andalus que muito do que temos como nosso, ibérico, português, tem a sua origem, a sua razão. Assim como é determinante que não nos detenhamos em definições que pela aparente simplicidade se tornam subitamente atraentes. Falamos da que hoje se conhece como dieta mediterrânica, conceito vago e demasiado multiforme para que se possa construir conhecimento sobre ele. Portugal terá, seguramente, uma leitura mediterrânica na sua mesa. Mas também há que atentar às influências continental e atlântica para se lhe definir um registro acertado, bem como integrar na mesma escala de tempo o colossal desenvolvimento que os romanos imprimiram em todos os territórios conquistados. As bases. Trabalhar a terra, viver da terra, melhorar a terra. O azeite. A oliveira, desde a folha até à raiz, passando pelo fruto, tem estatuto bíblico e perspectivas histórico-sociais que vão muito além do produto. Tendo a agricultura sido um dos grandes pilares da cultura romana, juntamente com o protagonismo da azeitona e do azeite, somos levados a acreditar o ouro líquido como elemento-chave para uma leitura. Correta do labor romano na Península Ibérica. Tem-se o cultivo da oliveira como obra dos fenícios em toda a orla mediterrânica, o que a situa também como principal cultura desta grande região. Mesmo com o mar de permeio, nunca deixou de se dar de forma quase protocolar a viagem entre cá e lá, como que ignorando a dificuldade e peso das empreitadas marítimas. Não espanta, por isso, que além de integrar o códice culinário egípcio, fosse o azeite também, por aquelas paragens de prodígios, ingrediente medicinal e de beleza. A Grécia ainda hoje tem vaidade no seu estatuto de terra antiga de bom azeite, assenta mais de 5 séculos de avanço em relação aos romanos. Foi quase 1000 anos antes de Cristo que o país olímpico fundou o património olivícola, de que só agora começamos a perceber os verdadeiros contornos. No auge do Império, Roma importava todo o azeite que podia, e era então a Ibéria um dos principais produtores. A produção italiana não era de todo suficiente para a ambição consumista. O vinho. A videira, espécie notável que mesmo nos mais inquinados terrenos consegue produzir um fruto, uva impoluto, que por sua vez, fermentados os seus açúcares, cria a verdadeira bebida dos deuses, o vinho. Além dos componentes alcoólico, aromático e corante, contém o que para a sobrevivência da espécie humana foi muitas vezes crucial, cerca de 80% de água pura. Beber vinho significava também beber água pura. Há quem sustente mesmo que foi para esse fim que o homem massificou a produção de vinho. Antes de discordarmos desta interpretação, temos sempre de atentar que a maioria das epidemias se transmitia, então como hoje, no bucho de mosquitos e outros insetos, frequentadores assíduos das águas paradas e impróprias para consumo dos pântanos e canais. Então era o vinho que se utilizava até como desinfetante e paliativo de feridas abertas. Além do efeito cauterizante do pouco álcool que continha, seguramente lavava a zona magoada como nenhuma outra água. Quem verdadeiramente o inventou, não sabemos, mas tem-se como certo que a plantação de vinho em extensão foi iniciada pelos gregos e dali terá então migrado para a Península Ibérica. Poderão ter sido os etruscos da Itália Central que iniciaram os romanos no assunto do vinho. Difícil dizer, mas foram os romanos, com a sua notável capacidade de sistematização, que pela Europa fora marcaram os lugares de vinha,
acabando por definir o mesmo mapa vinheteiro que ainda hoje permanece. Há uma certa evidência de que o vinho do tempo dos romanos era bastante doce, maioritariamente branco, para cozinhar e para beber. Tudo factos que importa averiguar e aprofundar, devidamente contextualizados no espaço e no tempo. Há, ainda, alguns relatos de desdobrar ou traçar o vinho com água do mar quando chegava o momento de beber. A uva em si era venerada, fresca e na forma de passa, armazenada depois nas despensas dos romanos como conserva de primaríssima escolha, saindo intermitentemente das vasilhas durante os rigores do inverno. Pão. As padarias de Roma eram praticamente todas propriedade de gregos, nos primeiros tempos do Império. O trigo passou a ser cultura de latifúndio, pela fusão sistemática das pequenas propriedades umas com as outras. Era importante para os romanos daquele tempo ter muita terra, em torno de uma casa de traça marcadamente grega, se possível de dimensão cósmica. O efeito dessa alteração em Itália foi duplo. O trigo ficou nas mãos de poucos e muitos foram empurrados para a cidade, onde tinham de esperar que o cereal chegasse. Antes de se chegar ao pão, cozido em padarias, preparava-se uma espécie de papa de cereais, nutritiva e benéfica para a saúde, a partir de trigo e espelta. E pelas aldeias fora, como seria de esperar, cada um cozia o seu pão. No século IDC, já eram as mulheres que se ocupavam das artes da panificação, produzindo criações espantosamente parecidas com alguns pães que hoje consumimos. Sementes, folhas e ervas aromáticas podiam cobrir os pães depois de pincelados com ovo, e as massas de que eram feitos tinham já separação de categorias entre si. Tudo, afinal, se sistematizava. A mesa e a revolução culinária romana. O assunto da mesa mediterrânica tem o lado cândido de se poder cingir a pão, vinho e azeite, em termos de grandes vetores. A abordagem simplista não é contudo suficiente para se chegar a entender como as diferentes cozinhas da orla do Mediterrâneo se foram diferenciando umas das outras, com o tempo. As declinações que assume a leitura mediterrânica mostram uma grande variabilidade e um assombroso despontar de novos braços a cada momento. E a intervenção da cultura romana torna impossível fazer uma leitura das origens da alimentação moderna sem ter em conta os muitos prodígios operados nas artes da cozinha, agricultura, vitivinicultura, no âmbito da esfera do Império. Debruçamo-nos por isso um pouco e de forma leviana, porquanto solta de uma cronologia é fixa e demonstrável, em alguns pontos relevantes do longo processo dos romanos no tocante à comida e costumes da mesa. Houve sempre uma aparente contradição nos hábitos alimentares dos romanos, proporcionada pela sua obsessão com a pureza e salubridade de tudo o que comiam e ao mesmo tempo pela tendência para as grandes e prolongadas festas. Nestas últimas, não havia limites e havia um extenso receituário que se fazia passar à prática, além de montagens não poucas vezes sumptuosas, fundando o ramo que ainda hoje se conhece como cozinha de palácio. Nos momentos festivos, ingeria-se alimentos menos saudáveis, muitas vezes perigosos para a saúde. É injusto, de qualquer forma, reduzir uma crítica estritamente social os excessos a que os romanos do tempo imperial se dedicavam. Nos nossos dias festivos, comemos mais do que no cotidiano e nós coletivos sentimos que podemos ser um pouco mais arrojados na escolha do que comemos. A cozinha tradicional portuguesa é, toda ela, festiva, servindo-se e expondo-se na mesa copiosamente em travessas, para repartir por todos. Comer pode ser entendido como alimentar-se com mais herer, alimentar-se com herer. O sentido de partilha e ao mesmo tempo de abundância festiva é um dos grandes desígnios da mesa portuguesa. Atualmente, no entendimento do grande público, a cozinha francesa representa a sofisticação suprema, um pouco talvez até a gourmandise, viver para comer, de forma elaborada e profunda, olhando sem contemporizações para o pormenor mais ínfimo. A cozinha dita mediterrânica representa, erradamente, um contraponto atual desta atitude, situando-a longe da sofisticação e demasiado próxima do produto propriamente dito, como se o processamento culinário não tivesse importância, ou fosse apenas uma questão de calor que fosse preciso fornecer a proteínas e acompanhamentos, a fim de chegar ao prato. Não pode haver interpretação mais errada do gigantesco e complexo legado deixado pelos romanos. A cozinha sofisticada e sistematizada que é hoje a cozinha francesa e a cozinha franca, de produto inteiro e minimalista, que insistentemente rotulamos de mediterrânica evanescem, na verdade da cozinha romana, do tempo do genial Marco Gávio Apício, século IDC, a quem é atribuído o mais antigo tratado de cozinha de todos os tempos. Levou ao extremo a repartição e compartição do conhecimento do seu tempo nas coisas de comer, no qual ele próprio foi ator e criador importante. Cruzado com os costumes, sabores e temperos do Al-Andalus, a que fizemos referência atrás, produz um caminho de verdadeiros prodígios e descobertas acerca do nosso território. Ganha particular protagonismo o território português, se lido à luz dos saberes de 2000 anos, agora merecer e conhecer interesse por parte dos investigadores do que a alimentação diz respeito. A cozinha francesa resulta de muita da novidade se ter concentrado na então Gália, 2 ou 3 séculos após Apício. E só aí começou a desenhar-se o princípio da que é conhecida como cozinha francesa. Preocupamo-nos muitas vezes em vão com a origem de alguns ingredientes e alimentos, quando quase tudo foi descoberto, inventariado, estudado e sistematizado pelo Império Romano. O pouco,
mas significativo, diga-se, que ajuda a compor o cenário foi o muito que veio da América Central e do Sul, após as descobertas. Na verdade, só a partir do século XVII tivemos acesso a ingredientes que hoje temos na conta de fundadores na nossa cozinha, tais como milho, tomate, batata, pimento, chocolate, etc. Tal não quer contudo dizer que não tenhamos atingido patamares de enorme recorte de sabor, técnica e sustentabilidade nos mais de 1500 anos de cozinha, sabor e gosto. Caminhos possíveis de pesquisa. O peixe era muito importante no tempo dos romanos e o Mediterrâneo era pródigo em espécies sápidas aptas à boa cozinha. A frescura era uma obsessão dos romanos e um preparado produzido a partir de pescado selecionado, garum, tinha alto valor culinário, aplicando-se frequentemente em molhos tanto de peixe como de carne. Trabalhava-se e apreciava-se muito a sardinha, hiperabundante no grande mar europeu e que era tão dada à seca como à conserva. As salmouras e as marinadas davam-lhe nova vida, para gáudio dos gourmet de então. O salmonete era particularmente apreciado pela textura firme da sua carne e pela intensidade de sabor, exigindo frescura a toda a prova. Outros peixes frequentes na mesa dos romanos de posses e que não permitiam contemporizações em matéria de frescura eram a dourada e o robalo. As ostras ao natural, leia-se vivas, eram particularmente apreciadas e consumidas. Junto às grandes casas dos senhores da Ter, havia pequenos depósitos com água do mar, destinados ao armazenamento temporário do peixe vivo, peixe, piches, para consumo doméstico, a que se dava o nome de piscinai ou piscinas. Findo este período de demanda do pescado vivo para consumo próprio, começou a haver condições de armazenamento, ficando contudo a designação de piscinas, tanto para banhos públicos como para refrescamento privado das famílias. Os movimentos através do mar Mediterrâneo levaram a que descobertas como o foie gras, ou fígado gordo, descoberto e fomentado pelos egípcios, chegasse para criar raízes na Europa de influência mediterrânica. Chamaram-lhe os romanos jecur ficatum, ou fígado, jecur, alimentado a figos, consagrando a dieta a que os gansos do tempo dos faraós se entregavam antes de se lançarem no ciclo anual de migração. A ingestão de figos fazia com que os fígados das aves ficassem particularmente volumosos, funcionando como depósitos de energia para gastar ao longo da grande empreitada voadora. Perceberam os romanos depressa as virtudes destes órgãos sobredimensionados e trouxeram-nos para a Península Ibérica, sujeitando-os a cozeduras relativamente rápidas que permitiam conservá-los por 2 ou 3 meses, prontos a consumir. O foie gras é ainda hoje uma comida de camponeses no sudoeste francês e importante também na Catalunha. A capoeira tinha papel relevante na cozinha dos romanos, particularmente coelhos, galinhas e galos. Estes últimos, supostamente modificados por um centurião romano, capando-os em tenra idade para que não importunassem com o seu canto, atingiam tamanho e peso consideráveis pelo desequilíbrio glandular. Chamavam-se como se chamam hoje, capões, e após a queda do Império Romano, com a adoção da fé cristã, eram assado natalício por excelência. Muitos povoados portugueses têm por hábito chamar capão ao galo e galinha pica no chão, o que, não correspondendo à verdade, se deixa normalmente passar. Até porque é com esses que se produzem as maravilhosas cabidelas, estofados longos que se finalizam com sangue fresco das próprias aves, que se provam em todo o país ao longo do inverno. O porco tinha contornos de animal sacrificial no início, passando depois fonte de diversas delícias, com finalidades culinárias também elas diversas. É responsabilidade dos romanos a invenção de alguns dos enchidos que ainda hoje produzimos, bem como da técnica de fumo, salga, especialmente para os presuntos, que lhes dava vida longa. Fundador no Al-Andalus, o porco pontifica na Península Ibérica. Há que dizer aqui que a carne de vaca não só não era popular como também era proibida, já que o bovino era considerado mais um meio de transporte do que ingrediente culinário. Claro que com o tempo a pena e o melindre foram amaciando, abrindo portas para experiências e consumo. O leite, esse, foi sempre importante. A caça maior era importante na mesa imperial, eternizada por receituário hoje milenar e técnicas que vão desde as marinadas até à preparação dos lumes para a correta assadura das peças. No capítulo dos legumes, havia grande variedade, centenas, de alfaces e couves. A cebola e os espinafres pontificavam enquanto fundos e acompanhamentos. Eram vários os estofados longos, cozinha dita de tacho, que se produziam então, com caldos de que depois se escrevia e falava. Viriam também do Oriente, os espargos, as alcachofras e as chalotas, entre outros, para aumentar a grandiosidade e recorte técnico da que bem pode ser chamada de alta cozinha romana. De repente, salsa, alho, alho porro, conhecido entre nós como alho francês, e aipo criavam base de cozinha que ainda hoje, volvidos 2000 anos, ainda utilizamos. A manteiga e o azeite ajudavam a compor um dos mais gloriosos elencos culinários de todos os tempos. O encontro entre os impérios romano e chinês, no século e antes de Cristo, teve, de facto, 2 sentidos. Os longos comboios de camelos que traziam, através dos mais de 7.000 quilómetros, pela China e Ásia Central até à bacia mediterrânica, especiarias como gengibre, noz moscada, cravinho, canela e pimenta, vindas na sua maioria da Índia, levavam depois de volta, entre outros,
pés de videira que os próprios romanos ajudaram a plantar naquelas paragens distantes. Inaugurava-se assim o património vitivinícola chinês, totalmente pela mão dos romanos.